Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E hoje, meu povo, é daqueles dias que falta roupa, falta palavra para receber a convidada no programa de hoje. É com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é a nossa rainha, a nossa diva do brega pop, que nos contagiou com um ritmo envolvente, com letras sinceras que despertam uma empatia instantânea com o povo, por conta de um coração que fala e uma sofrência que lateja. Minha gente, que alegria receber Duda Beat. Duda, que alegria, obrigado pela disponibilidade, viu? Eu que estou feliz, feliz demais de estar aqui conversando com vocês. Obrigada a vocês aí pela oportunidade dessa troca. Vamos trocar bastante, até porque é motivo de celebração, 8 anos de carreira, Duda. Assim, quando eu fiquei sabendo dessa informação que a tua assessoria passou pra gente, que no dia 27 de abril de 2018, tu lançou Sinto Muito, com o Bichinho, Ninguém Dança, Egoísta e por aí vai, eu fiquei, gente, se passaram 8 anos já. E eu, como fã, fiquei com essa sensação e fiquei imaginando tu, como artista, que viu isso passar voando nos teus olhos. Como que foram esses 8 anos, Duda? Esses 8 anos foram muito deliciosos, né? Enfim, com tudo que essa carreira inclui, né? Mas é realmente um momento de celebrar. Eu estou muito feliz de estar fazendo 8 anos, quero fazer mais 8 e mais, mais quanto for. Mais 80, né? Mais 80, é isso aí. E são 8 anos com discos muito que eu me orgulho muito, assim, né? Com uma discografia que eu me orgulho, com canções que eu escrevi com todo o meu amor e carinho, que eu coloquei para fora ali um pedacinho de mim, das coisas que eu estava sentindo, das coisas que eu vivi, né? Falando um pouco de Esse Delírio, que é o EP no meio dessa discografia aí, coisas que eu não vivi também, porque é um EP onde eu falo sobre sonhos, sobre coisas que eu sonhei, que eu pensei, que eu estava afim de coisas que eu não vivi mesmo, que eu estava afim de colocar ali junto. Então, realmente me sinto muito feliz e orgulhosa, e ainda mais sabendo das coisas que eu já escrevi, que já vão sair aí, né, nos próximos meses. Então, tô muito feliz, me sinto muito abençoada com essa carreira. A gente que se sente abençoado por ter uma artista dessa despontando o Brasil afora. Inclusive, vamos falar um pouco sobre isso. Pelo que eu estou entendendo, tu ainda está desfazendo as malas de volta da Europa, Aham, Eurotruck. ainda estou desfazendo. Como que foi essa viagem pela Europa agora? Muito legal. Assim, aquela coisa cansativa, né? Um dia em cada país, imagina. Nossa. E as línguas também, né? Do nada você tá em Paris, aí você tá em Londres, aí você tá em Portugal, aí você tá em Barcelona. Mas é muito gostoso sempre cantar lá fora, porque rola esse encontro, assim, que é um encontro até um pouco nostálgico entre eu e o meu público lá de fora, sabe? Eu sinto que eles prestam muita atenção, né? Porque sentem muita falta, né? Moram fora do Brasil, então sentem muita falta do jeitinho brasileiro, do sotaque, né? Das músicas, né? Que o Brasil produz e que é muito maravilhoso. É, E também uma coisa que eu percebi nessa última turnê, que eu acho muito legal falar, é que tinha muito gringo, muita galera local, sabe? Eu tenho sentido esse movimento, assim, né, da galera de fora querer aprofundar sobre música brasileira, querer estar perto e escutar. Então eu senti que tinha muita gente, né, local, assim, dos países que eu fui. eu ia te perguntar justamente isso, se tu consegue dar mais ou menos uma dimensão de o quanto são brasileiros saudosistas que estão com saudade desse calor brasileiro e quanto são realmente gringos, pessoas locais que já conhecem teu trabalho. Olha, antes, quando eu ia para lá, eu sentia que era uma coisa meio 90%, 10%. Hoje em dia eu posso dizer que tá em 70-30, assim. Olha. Eu vi muita gente, muita galera local, assim, e prestando atenção, sabe? Tipo, a galera, tipo, caraca, isso é música brasileira, que legal, sabe? Que legal estar aqui vivendo isso e sorrindo e prestando atenção. É muito bom isso, né? Isso, eu ia perguntar isso também com respeito, porque a gente sabe do estereótipo que o pessoal de fora olha para a música brasileira, para o brasileiro, para a brasileira de forma geral, mas tu tá vendo que o pessoal tá olhando com admiração e Com reconhecendo. admiração, com respeito e com curiosidade. Eu sinto que a galera tá muito curiosa, né? Enfim, o Brasil tá em alta, todo mundo já sabe disso, mas eu sinto que a galera tá muito curiosa sobre o que a gente produz, o que a gente fala nas músicas. É, é isso, assim, eu não me admiraria se eles chegam em casa e vão descobrir o que é que eu falei nas canções, sabe? Traduzir. Eu acho que isso pode rolar até, assim, porque eu senti muita curiosidade sobre o som, sobre a sonoridade.
Eu acho bom. Eu ia ficar muito revoltado se o público estrangeiro não tivesse tratando bem a nossa Duda Beat, se tivesse indo lá colocando em hotel de segunda, de terceira, não admirando, ia cancelar tudo isso, mas não é o caso. Não, não é o caso. A gente é muito bem tratado, com muito amor e carinho, assim. Todos os países que eu fui, eu senti uma recepção muito calorosa, muito amorosa. Que bom. Bom, Duda, agora deixa eu voltar um pouco para o Brasil. Quero falar um pouco da tua trajetória nesses 8 anos e mais o que está por aí, o que está por vir, e falar principalmente da tua relação com o Brega, da relação do Recife, de Pernambuco com o Brega, e principalmente como o Brasil enxerga esse ritmo, que a gente sabe que existe certo um estereótipo, sabe, às vezes até um menosprezo, de olhar com um certo receio, de tentar classificar. Isso, primeiro, tu sente isso? De fato, o brasileiro, de modo geral, olha pro brega assim, sabe, com um certo distanciamento? Então, eu sentia isso. Eu acho que isso está mudando assim muito rápido, né? Não é à toa que você vê cantoras assim, Priscila Senna já está despontando, já está conquistando o Brasil, né? Porque rolava um pouco isso da galera do brega fazer muito sucesso lá em Pernambuco, né? E essa bolha e eles não saírem tanto. Hoje em dia eu já acho o contrário. Eu acho que cada vez mais Rafaela, a Priscila eu vejo cada vez mais o Neif rompendo essa bolha e indo para o Brasil todo, assim. Eu acho que o brega funk, enfim, está cada vez conquistando mais. Eu acho que começou ali também, né, a história do brega funk, né, conquistar o país inteiro com MC Loma, né, o hit do carnaval, acho que foi 2019, talvez, Olha, por 19, aí. 20. Era o hit do carnaval, né? Envolvimento diferente. Então, eu acho que isso sim está cada vez mais rompendo barreiras e eu fico muito feliz com isso, né? Fico muito feliz com isso, porque além de eu ser de Pernambuco, né, eu exalto muito nas minhas canções os ritmos que são produzidos lá, né? Eu sempre falo em toda entrevista assim que a minha formação musical é pernambucana, então eu cresci ouvindo Chico Science Nação Zumbi, que está super presente no meu trabalho como referência, né? É, os bregas de Recife todos. Lá em Recife tinha, eu me lembro que eu voltava do colégio e tinha os programas do meio-dia, que eram os programas de brega que passavam na TV de Recife. E a gente, cara, a gente, Banda Metade, o Conde do Brega, a gente ficava vendo, eu e meus irmãos, assim, com muita admiração, assim, eu amava, eu sabia as músicas todas decoradas, cantava. Então, eu tenho essa formação musical do frevo, né, do chachado, do forró, né? Aí São João em Recife, a gente ia para Gravatá e celebrava o forró, São João de Gravatal, São João de Caruaru, né? Tudo isso está muito presente na minha formação musical. E eu tenho responsáveis por isso maravilhosos, né? Minha avó, que traz a história do frevo. Minha avó é uma grande fuliana do Carnaval de Recife. Então, todo ano ela fazia questão de sair no Bloco da Saudade, né, que é um bloco lírico de Recife. Então tudo isso foi permeando aí minha vida de uma forma muito bonita e eu acho que é por isso que isso reflete tanto no meu som, essa miscelânea musical, assim, né, de pegar esses ritmos, né, e juntar com as minhas referências outras, né, para além do Brasil também e fazer esse som tão único aí que define muito, né, o som da Duda Beat falando na terceira pessoa, que é horrível falar na terceira pessoa, mas define tanto o som, o meu som, assim, dessa forma tão bonita. Poxa, que bonito, Duda. Quero falar um pouquinho mais sobre a trajetória da tua avó, sobre o frevo, sobre o carnaval, mas antes só deixa eu complementar que eu pesquisei aqui. Vocês são quase gêmeas. O Lacração, a música da MC Loma e a tua carreira, porque é de 2018 também, tu acredita? É de. Maravilhoso, Nossa, incrível. Mas vamos falar um pouquinho maravilhoso. mais sobre o carnaval. Eu quero começar. A gente começou com uma introdução leve, mas agora vem os assuntos polêmicos, tá? Se prepara para o caldeirão, mas eu juro que é com bastante Ai, respeito. meu A Deus. primeira pergunta polêmica, vamos lá. O Carnaval do Recife é o carnaval mais poderoso do Brasil? Ai, gente, eu amo o Carnaval de Recife, né? Eu cresci indo pro Carnaval de Recife. Então, assim, é poderoso demais, é poderoso demais. E existe, né, essa coisa de tipo, de dia você curtir Olinda, de noite você curtir Recife Antigo. Existia um slogan, né, que eu acho que existe até hoje, que se chama o Carnaval Multicultural, né? Um carnaval onde você tem vários palcos espalhados pelo Recife Antigo e, enfim, por Recife.
E em cada um tá tocando um gênero, então é um carnaval para todo mundo, é um carnaval, né, totalmente de graça, é um carnaval acessível nesse lugar. É, eu acho o Carnaval de Recife muito maravilhoso, assim, porque eu acho ele inclusivo, sabe? Você tá andando na rua, você vai no Hack Beat e tá rolando um show de Pitty, um show do Mundo Livre S.A. Aí você vai, né, no Marco Zero tá rolando Caetano. Então você tem essa coisa, assim, de abraçar os ritmos muito bonita, que Recife tem, né? Então, para mim, é o mais poderoso, assim, é o mais multicultural, assim dizendo. Bonito. E não é pouca coisa que tu está trazendo para a gente, Duda, porque realmente a gente tem visto, de certa forma, uma privatização do carnaval em algumas cidades. São Paulo é uma referência, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são algumas capitais que vêm passando por isso, por uma dominação de marcas, e Recife vem resistindo nesse sentido, não só de trazer, de permanecer inclusivo, aberto, multicultural, mas também com muito respeito aos verdadeiros fundadores e fundadoras do carnaval, como com certeza sua avó é, com todas essas marchinhas de frevo. Exatamente. Tem um respeito permanente pelo o Carnaval de Recife se renova com os hits, mas nunca abre mão dos maracatus, dos frevos que construíram toda essa festa, né? Exatamente, assim, é muito bonito e é muito. A gente. Essa coisa de ir para o Recife Antigo à noite é você simplesmente estar na rua e você ver os blocos passar. Isso é a coisa mais bonita que tem. Aí passa um bloco de maracatu, aí você vê as pessoas, né? O bloco inteiro vestido e sentindo aquilo de verdade. Aí passa o bloco de frevo, né? O bloco da saudade, né? Outros blocos. E aí, além disso, você vai de dia, você vai para Olinda. E aí você tem vários blocos de rua, né? Tipo, eu acho é pouco, que todo mundo vai, sai junto. Então, é muito legal. É muito legal. Eu acho um carnaval completo, assim. Tem as festas fechadas também, mas aí você tem esse poder de escolha, se você quiser ir na festa fechada e tal. Mas a maioria da festa, o carnaval, de fato, ele é um carnaval, inclusive, aberto para todo mundo. E não bate uma saudade de só curtir o carnaval como foliã, assim, não só como artista super referência? Muito, muito. Não, e às vezes eu vou. E assim, maior respeito, a galera me respeita muito, assim. Outro dia eu fui no Carnaval de Olinda, fiquei lá de boa, vi as coisas e tal. A galera de boa, assim, sabe? Sempre que eu posso, eu tô lá, eu tô celebrando, curtindo. Acho que é sobre isso também. Nossa, que massa. Já tô comprando Você minhas já passou o passagens. Carnaval em Recife? Já passei, já foi. Agora eu vou comprar de novo, sabendo que Duda, posso encontrar Duda Beat e vou poder, enfim, brincar carnaval com ela na boa. Ei, Com Duda, certeza. agora que tu falou um pouquinho do Chico Science, queria fazer um pouco dessa referência, até porque tá dando 30 anos o lançamento de Da Lama ao Caos, e a gente já, te ouvindo, já sacava que tinha muita influência, que as coisas dialogavam muito próximas, mas depois pesquisando um pouquinho para a entrevista, uma coisa óbvia me apareceu que eu não tinha me tocado, que Duda Beat é uma referência a Mangue Beat também, né? Sim, sim, completamente. Quando a gente estava pensando sobre o meu nome, vieram algumas opções, tipo Eduarda, Duda, Duda Beat, porque meu nome é Eduarda Bittencourt, Duda Beat, B-I-T. E aí eu fiquei, não sei. E aí uma grande amiga minha falou assim: por que você não bota beat de batida? Eu falei: caraca, é óbvio. O movimento Mangue Beat, que é um dos movimentos que mais me atravessam, assim, desde criança. Como não? Tem que ser esse nome, é esse nome. Então, é muito poderoso o Chico Science na minha vida, assim. Em Recife tem uma coisa muito bonita que todo final de ano nas escolas, pelo menos na escola que eu estudava, a gente dançava uma dança típica de Pernambuco. Então, na quinta série eu dancei frevo no final do ano. Na sexta série a gente dançava chachado. Na oitava a gente dançava maracatu. E eu me lembro que eu fiz uma apresentação com uma música do Chico Science, né? Maracatu Atômico, a gente dançou, tal, a gente ensaiava e tal. E eu voltei para casa, foi o meu primeiro contato com o Chico, assim. Eu voltei para casa perguntando ao meu pai, eu falei: "Poxa, pai". Aí meu pai falou assim: "Chico, minha filha, eu vou falar sobre Chico para você. Chico é um dos caras mais importantes que existem aqui de Pernambuco. Ele revolucionou". E aí depois eu fui introjetando a obra dele inteira, assim, é, em mim. E fiz parte da homenagem, né? Saiu um projeto, né, do Replay, né, que homenageia os 30 anos do Da Lama ao Caos, e eu cantei Da Lama ao Caos nesse Foi projeto. muito massa. E é
a minha música favorita, né? Eu acho lindo a forma do o repente que ele faz no meio da música e a guitarra pesada e a coisa eletrônica. E essa frase dele, né, que tá presente nesse disco, né? Modernizar o passado é uma evolução musical. Isso é uma coisa que eu trago muito, né, nas minhas canções, assim. As minhas canções têm o piseiro, por exemplo. Eu tenho uma música que se chama Meu Piseiro. Porque é um piseiro do meu jeitinho, né? De misturar as coisas, né? Eu tenho um pagodão na música que é misturado com um trapzão. Então, eu vou fazendo as coisas do meu jeitinho, assim. E eu acho que é muito sobre isso, né? Modernizar o passado é uma evolução musical. Então, de certa forma, a gente vai fazendo essas misturas. Então, o Chico, cara, ele tá muito presente na minha vida. Eu sou amiga do Pupilo, então outro dia eu tava conversando com o Pupilo e ele falou um negócio pra mim que eu fiquei com o olho cheio d'água, assim, na hora que ele falou assim: Eu acho que o Chico ia te amar. E aí Olha! eu falei: Você acha, amigo? Ele falou: Eu acho que ele ia achar você foda. Acho que ele ia falar assim: Caraca, que foda essa mina que tá fazendo as coisas do jeito dela, sabe? Sem seguir fórmula, indo na dela, fazendo as coisas dela. E, eu fiquei emocionada agora de falar isso. E eu fiquei muito emocionada na hora que ele falou isso, assim, porque, não sei, existe uma conexão, assim, entre a gente muito perceptível, sabe? E eu acho que a gente ia se dar muito bem. Nossa, que bonito, Duda. Obrigado por compartilhar isso. Eu tenho certeza que o Pupilo foi certeiro, ele não teria falado à toa. E eu já ia perguntar isso, mas tu já acabou respondendo diretamente. Vocês nunca tiveram algum contato, né, tu e o Chico? Não, não. Eu me lembro que quando ele faleceu, né, foi em 92, 93, eu nasci em 87, eu tinha 5 anos, É, mas eu me lembro, eu era pequena, mas eu me lembro, porque a minha irmã voltou para casa, ela estava num bloco de rua, porque foi na época do carnaval, e foi numa prévia, alguma coisa do tipo, e ela voltou para casa e ela disse que estava no bloco e o bloco parou para dar a é. notícia e o bloco meio que a galera se dispersou. Eu vou até descobrir o nome do bloco que ela estava, mas ela falou assim que foi uma coisa muito que ela é mais velha do que eu. Foi uma coisa muito séria para ela, assim, foi uma coisa muito que ela ficou muito triste. E eu me lembro do clima em casa, do dia que ele morreu, assim, que meu pai estava muito triste, minha mãe estava muito triste, porque realmente ele é um cara muito cultuado em Recife. Todo mundo é muito apaixonado por ele. Ele tinha 30 anos, não fazia nenhum sentido aquela morte, assim, foi muito prematura, um acidente fatal, que até hoje se investiga se foi uma falha do carro ou não, que foi um acidente. Mas eu até lembrei de um documentário que eu vi sobre ele, que daí eu não sei se foi uma fala do Pupilo ou do Chico, de Peixe, que ele falou que ele foi 30 anos, mas ele foi porque ele entregou tudo que era para ser entregue nesses 30 anos, que, enfim, eu achei uma maneira bonita de referenciar toda a trajetória dele, mas ao mesmo tempo, enfim, não dá para aceitar. Enfim, são coisas que é Não difícil. dá para aceitar, a gente fica muito triste, né? Muito cedo, tinha tanta coisa ainda para entregar pra gente, tanta coisa que, sabe, às vezes eu imagino assim, como que ele estaria hoje? Eu acho que ele estaria bem feliz assim, fazendo música e, enfim. Conheci a filha dele, a Luíse, maravilhosa também. Então, acabou de ter, né, a Grande Rio fez uma homenagem a ele, a gente saiu na escola de samba. É, muito, muito especial a trajetória dele. Foi rápida, mas foi assim, meteórica, sabe? Foi. Duda, o tempo está basicamente acabando. Eu só queria trazer um último assunto aqui, que eu também, pesquisando um pouquinho mais para a entrevista, descobri que tu é formada, tu é cientista política, né? Formada em Aham. ciência política no FRJ. E eu achei muito curioso porque muitos artistas não conseguem necessariamente ter um vínculo com a academia, ter esse tempo de preparo, enfim, vinculado realmente com alguma universidade. E queria te ouvir um pouquinho se essa formação, seja da universidade pública, seja da ciência política, te ajudou também na formação da tua carreira artística? Completamente, assim, completamente. Eu me formei na Unirio por ciências políticas, né? Eu me lembro que eu tentei muito tempo medicina, não entrei. E eu falei, bom, vou no que minha nota der. E aí deu para CP, né? Que a gente chama de CP, Ciência Política. E eu falei, vou fazer essa faculdade, vamos ver o que vai acontecer. E eu me apaixonei pelo curso, assim. No primeiro.
semestre, no primeiro período, eu já fiquei assim, ó, uau, que demais, que bom estudar sobre isso. Eu costumo dizer que política deveria ser uma matéria obrigatória, assim. Política e economia, né? Deveria ser matérias obrigatórias da grade curricular, porque é muito importante a gente entender que somos seres políticos, que a gente faz política o tempo inteiro. Então, para minha carreira, foi extremamente importante. Eu sempre fui uma cantora que me posicionei, né? Então, para mim, é muito importante ter essa base, ter esse conhecimento, né? Ter estudado tantos pensadores que falaram sobre políticas e ter estudado política e ter entendido como funciona, né, o poder do voto, como funciona o nosso voto, para quem vai, né? Eu acho que é uma matéria realmente que deveria estar na grade escolar, assim. E eu me orgulho muito dessa formação minha. Eu me formei em 2019 e entreguei o meu disco em 2019, né? Foi Olha. no meio da faculdade de Ciência Política que eu fiz o curso de meditação Vipassana, passei 10 dias em silêncio e voltei decidida a escrever um disco. Então, eu estava escrevendo o meu disco enquanto estava estudando política. Para mim, isso é muito simbólico, é muito importante. E aí, entreguei o meu disco em abril, né, 27 de abril de 2018, e entreguei meu artigo 2 meses depois, em junho. E foi uma coisa meio de tipo assim, amo essas duas coisas. O que der, eu vou fazer com muito amor e carinho. E aí a música acabou rolando muito, mas tenho essa formação no meu coração de uma forma muito bonita e viva, assim. Olha, eu tenho certeza que tu seria uma excelente cientista política, mas eu, sinceramente, sou muito feliz que tu escolheu pela música, por tudo que tu vem nos brindando nesses 8 anos de carreira. Ei, Duda, mas só para fechar, eu sei que o tempo já esgotou, mas só porque tu trouxe isso dessa importância de política, economia, direitos serem matérias essenciais para qualquer cidadão, né, para despertar essa nossa autonomia como povo, queria te ouvir um pouquinho, já que 2026 é um ano extremamente político, que, enfim, ano de eleição. E a gente sabe como tu se manifestou ao longo do final do ano passado no contra o PL da anistia, contra o PL da blindagem, e a gente está falando há poucos dias depois do PL da anistia, enfim, da dosimetria, como alguns dizem, ter sido definitivamente aprovado. Te parece que é mais um momento da classe artística convocar a população para ir para as ruas e manifestar o que está acontecendo no Congresso? Com certeza. Eu acho que a gente vive numa sociedade democrática, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, temos que sim sair às ruas, pedir as coisas que a gente acredita, lutar por essas causas. É, eu acho de extrema importância, assim. Eu acho que isso também é fazer política, é ser político dentro da nossa coisa, eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa que realmente me posiciono, sempre me posicionei. E se eu fosse deixar uma dica para os votantes desse ano, né, porque né, vamos votar esse ano, leiam a agenda de proposta dos candidatos. Isso é muito importante. A gente acha que não é tão importante, mas é, porque é ali que eles vão dizer exatamente o que eles vão fazer nos próximos anos. E aí você vê se você concorda ou não com aquelas propostas, né? O que eles vão tentar fazer, na verdade. Mas, assim, é muito importante você ler a agenda dos candidatos e entender um pouco sobre voto, sabe? Se você tem tempo para aprofundar nesse tema, entenda um pouco sobre o poder do voto, o poder do seu voto, para onde vai o seu voto, sabe? Eu acho que é isso. Se eu pudesse deixar uma dica aí para as pessoas, leiam a agenda dos candidatos que vocês se interessam, e lutem pelas causas que vocês acreditam. Saiam às ruas pelas causas que vocês acreditam. A famosa dica de milhões, minha gente, de Duda Beat. Dica de Poxa, milhões. que Dica de alegria. milhões. Agora sim, para fechar, o que que a gente pode esperar da Duda Beat em 2026? Que no início tu já falou que tem coisas por vir. Será que a gente consegue saber um gostinho, mais ou menos? Tem coisas por vir, estou fazendo meu álbum DB4. É um álbum que eu estou fazendo com muita calma, com um espírito um pouco parecido com o primeiro, assim, no sentido de fazer sem pressa, sabe? Porque o primeiro álbum é um álbum muito libertador, nós, porque a gente não tem ninguém esperando nada da gente, então a gente faz o nosso tempo. Existe isso. E o meu trabalho, ele é um trabalho muito artesanal, é um trabalho que ele dura, ele demora um tempo para sair, né? Os meus últimos trabalhos, discos entre um e outro, 3 anos, 2 anos.
demora um tempo para sair, porque eu gosto de revisitar as canções, ir ali, voltar, putz, é isso mesmo, dar uma abandonada na canção, voltar de novo. Então, nesse mês agora de maio, a gente está aqui falando em maio, eu entro em estúdio para gravar todos os instrumentos, as canções já estão todas prontas, fiz mais canções até do que cabe num disco, estava muito inspirada, mas vamos começar a produzir as canções. Sinto que as pessoas vão ficar muito felizes com as canções, porque tem aí um pouco da Duda ali, né, dos primeiros trabalhos, né? Eu me lembro que outro dia eu li um comentário de um fã meu assim: sinto falta da Duda deprimida. E aí eu até brinquei com ele, falei assim: você vai ver muita Duda deprimida, agora você se prepara para chorar. Então, e também para dançar, e também para chorar dançando, que é uma coisa que está muito presente no meu trabalho, assim. Então, acho que a galera vai gostar. Os próximos lançamentos, não sei se vai ser esse ano, ano que vem, tô decidindo ainda, tô vendo como é que as coisas vão rolar, mas quando vier, eu tenho certeza que a galera vai amar, porque eu tô muito apaixonada por esse quarto álbum. E te esperamos ansiosamente para voltar a falar e estrear esse álbum aqui com a gente. Duda, que Com alegria. certeza. Poxa, obrigado demais por esse espaço. Parabéns por esses 8 anos. Obrigada a Eu tenho você. certeza que vem mais 80 pela frente, quantos tu quiser. Deus te ouça. Poxa, eu tô muito, muito feliz com tudo que eu entreguei e muito grata da gente estar conversando hoje aqui. Obrigada pelo espaço também, de poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Fico feliz demais. A casa é tua, entre sempre que quiser. Um abraço e até a próxima, viu, Duda? Até a próxima. Tchau, tchau. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.